Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estou começando mais uma série de lives. A semana que vem tem muita gente boa. Inclusive, amanhã nós estamos recebendo a Ingra Liberato, que vai falar como que a consciência sistêmica transformou a vida dela. Bem-vindos, vão chegando, falando de onde vocês são, vão dando coraçõezinhos, encaminhando para as pessoas, porque o assunto hoje está maravilhoso. Nós estamos trabalhando, para quem está chegando agora, nós estamos trabalhando na questão do autodesenvolvimento. Isso é um momento de partilha. Nós estamos partilhando com vocês, nesse tempo aí de pandemia, sobre vários aspectos, né? Várias práticas filosóficas, espiritualistas e também constelação sistêmica. O que nós podemos fazer, de fato, para transformar esse momento na nossa existência? E eu estou recebendo o Ramon. Hoje é domingo, vamos convidando outras pessoas, falando de onde vocês estão. Olá, Ramon! Olá, Claudiane, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. E aí, como é que tá tudo aí, pandemia, quarentena? Muito momento de silêncio, né? Momento de aproveitar também para botar as leituras em dia. Exatamente. Ramon, seja bem-vindo. Nós estamos com esse projeto, compartilhando aí algumas experiências, né? E também olhando para o nosso autodesenvolvimento através de várias práticas, de várias filosofias. E eu sei que você é uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem aí uma amorosidade, né, muito grande. E com muito prazer que eu te recebo para a gente falar um pouquinho. O Ramon, para quem não conhece, gente, ele é jornalista, escritor, poeta, né, Ramon? Sim, eu agradeço o convite, assim, eu acho que uma das coisas que se a gente pode tirar as lições boas, assim, desse período de quarentena, talvez seja essa oportunidade de encontrar as pessoas, mesmo que virtualmente, né, para poder trocar ideias e trocar experiências. Eu acho que se a gente puder fazer isso, a gente já está fazendo, acho que a lição de casa, né, assim, de fazer essa troca. Obrigado pelo convite. Ramon, e assim, eu sei que você é uma pessoa bem ligada, né, ao yoga, ao xamanismo também, né? Quero ouvir você falar um pouquinho a respeito desse momento. O que você percebe nesse momento? Como que está essa vibração aí do nosso planeta, que está repercutindo também nas pessoas, né? Eu tenho atendido bastante pessoas, vendo assim que muitas estão no profundo sofrimento. Eu até chamo esse momento de depressão iniciática, né? É quando a gente está fechando alguns ciclos, mudando de consciência. Eu sinto claramente que nós estamos vibrando numa outra energia. Assim como eu percebo também, Ramon, que muitas pessoas vão tirar proveito desse instante e fazer as suas próprias travessias. Outras pessoas vão ficar na reclamação, né? Vão ficar na lamentação e não vão aproveitar o melhor momento para se olhar, já que você começou falando do silêncio. Sim, não, eu acho que é uma oportunidade, assim, eu acho que todo o processo que a gente está vivendo, ele é muito intenso, né? A gente está falando de uma pandemia, né? Então, é algo que tem desestruturado, né, os sistemas de maneira geral no mundo inteiro, né? Então, e acho que isso, num país como o nosso, tão grande, tão diverso, de posicionamentos tão diversos, faz com que a gente tenha um balanço, né, assim, intenso. Mas eu acredito que esses momentos de balanço são grandes oportunidades, né? Assim, você falou do xamanismo, do yoga. Eu acho que seja qual for
a linha espiritual que a gente siga, né? Eu acredito que tem um momento de oportunidade, né? De você perceber o que está acontecendo sem entrar no, talvez, do que a gente possa chamar do inconsciente coletivo, do medo, do pânico, né? Nesse lugar da vibração que nos tira a paz. Então, esse momento talvez seja de realmente a gente elevar a nossa vibração, né? De a gente estar conectado com grupos ou ideias ou sistemas que a gente acredita que nos leve a um lugar que tem uma vibração mais elevada, que é para a gente possa passar por isso sem tanta identificação, eu acredito, né? E também sem perder de vista que a gente vive nesse planeta, né? Então, e esse planeta tem regras, tem uma série de coisas que são terrenas, que nos faz ser seres políticos, né? No sentido, não do sentido da política partidária, mas na política de vida. Viver é um ato político, né? Respirar, criar é um ato político. Então, que a gente possa passar por esse momento de maneira íntegra, né? Reconhecendo as dificuldades e podendo criar a partir disso. Eu acho que essa é a lição que eu tento trazer assim, para a minha vida a todo instante, assim, que como que eu posso fazer desse instante algo que eu possa criar, que eu possa estar em diálogo com o outro, sabe? Isso, para mim, eu acho que faz a vida ter sentido, né? Então, e quando a gente está num momento em que parece não ter sentido, porque as coisas começam a ruir, eu acho que é aí que está o lugar da construção, assim, sabe? Que é uma construção agora, como alicerce. Hoje eu estava lendo esse livro. Esse livro é maravilhoso. Ele tem, sobre... fala do Eneagrama, não é? E aí ele tem umas meditações muito bonitas, bem legais, Despertar do Amor. E ele fala uma coisa aqui muito interessante. Ele dá sobre símbolos de cura. É bem interessante mesmo. Para quem gosta de Eneagrama, esse processo mais cabalístico também, ele fala bastante. E ele fala que almas filosóficas em evolução, elas são levadas à prosperidade, né? Elas são levadas a algum tipo de prosperidade. Não importa o caos que a gente está vivendo. Tem sempre uma abundância e uma prosperidade para ser acessada. Porque é sempre a experiência do Criador e da criação. Eu me conecto com a criatura ou com o Criador que há em mim, né? E eu achei muito interessante, porque, assim, apaixonada, fiquei à tarde lendo, e, assim, que é verdade. Às vezes a gente fala, nossa, nesse momento agora, de pandemia, eu não estou trabalhando, mas nós podemos nos conectar com o quê? Que tipo de valor, que tipo de qualidade de prosperidade, que tipo de política, que quando eu escuto você falar desse lugar, eu vejo uma ética, né? Uma ética que, às vezes, a política partidária está longe ainda de atingir, mas a política naquilo que me conecta com o que é valor para mim, com o que é valor do planeta, com aquilo que eu quero semear. E esse momento agora nos remete muito a essa questão, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é justamente nesse momento de reafirmar esses valores, né? E principalmente num momento que a gente entende que esse planeta, independente de grupo político, clama por um planeta mais ético, né? No sentido de respeito ao outro, né? A ética ela está muito associada ao respeito ao humano, né? Ao direito humano, da gente fazer com o outro, né, aquilo que você faz com a gente, e a gente vai desdobrando isso com uma série de leis e tudo mais que pode estruturar esse pensamento ético. Mas a ética está ligada a esse lugar de respeito, né, de troca. Então, eu acho que é o momento da gente rever esses valores, né, para entender, até espiritualmente, né, seja com a lente que a gente desejar ter, mas que seja sempre no norte de respeito ao outro, né? Eu acho que nesses momentos de tanta ebulição, de manifestações,
né, de como tem acontecido fora do Brasil ou o que está acontecendo nesse momento no Brasil, de respeito às diferenças, né, de respeito à dignidade humana, independente da condição social, classial ou racial, né? Então, esse momento de construção, de criação, o que você fala, quando eu ouço você falar que realmente o mundo é próspero, ele é próspero mesmo. Então, não tem possibilidade da gente pensar um mundo que não tenha igualdade para todos, porque se essa fonte criadora ela é tão abundante, né, para uma pessoa, ela é para todas as pessoas. Então, que a gente possa acessar essa fonte tendo esse conhecimento e tendo esse pensamento de troca, né, de troca com o outro. Eu acho que é aí que a gente consegue fazer. Eu, na minha vida, né, assim, eu tenho 37 anos e a minha relação com a vida se dá muito pela literatura, né? Eu tenho é, uma criação nesse sentido, né? De escrever livro, e eu acho que é justamente nos momentos mais difíceis que a criação se reverbera, sabe? É nesse momento que a gente consegue, mesmo em meio ao caos, conseguir um lugar ali de entendimento, de ser. Óbvio que há o lugar do exercício, do trabalho, da labuta, mas de ser canal, né? De ser conectado a esse lugar da criação. Eu gosto muito às vezes as pessoas me perguntam o que eu faço. É difícil eu falar, eu sou uma psicanalista, ou eu sou uma consteladora, eu sou uma facilitadora, né? Seja de constelação, seja de psicanálise, eu sou uma facilitadora. Quando a gente se coloca nesse lugar, eu tenho observado e falado muito, me conectado. É tão interessante que tudo acontece para mim nesse momento agora, né? Assim, estou fazendo grandes mudanças na minha vida, nesse momento, que eu acho que muita gente está fazendo também. E eu estou no meu terceiro livro, né? Meu terceiro livro está saindo do forninho, sabe? E eu estou aproveitando essa quarentena porque eu viajo tanto dando aula que tem hora que eu tenho dificuldade de saber onde eu estou, assim, sabe? Sim. E aí, de repente, me jogaram, né? Imagina, eu fiquei 12 finais de semana fora trabalhando. O ano passado, em novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro, eu fiquei 3 meses só viajando. Então, no início, eu pensava, meu Deus, eu não vou suportar essa clausura. E eu moro aí no Rio, pertinho da praia, aí você não podia, né, ir à praia nem nada. Eu falava, meu Deus, eu não vou suportar. E foi aí que eu comecei, então, a focar no meu terceiro livro. E está quase pronto, né? É um momento de criação, de se entregar a algo maior. Eu falo, Ramon, que eu sinto que esse momento nem é mais de troca, é uma partilha, sabe? É um transbordar que partilha com o outro, né? Eu costumo brincar muito que nós somos parteiros de uma nova consciência agora, estamos nesse movimento, né? E eu gostei muito do título do seu livro, me chamou bastante atenção, né? Que inclusive é um tema da nossa live hoje, e eu queria ouvir você falar um pouquinho a respeito dele. Tá. Então, eu tenho esse livro que você falou, que é o tema, chama Ao Mar no Fundo de Cada Sonho. Esse é o meu terceiro livro de poesia. Na verdade, eu tenho 3 livros de poemas e 2 livros de memórias, né? Assim, os livros de poemas são livros autorais e os livros de memória são, na verdade, um perfil biográfico de personagens ou pessoas que eu admiro muito, como a Heloísa Buarque de Holanda e o Ney Matogrosso, que eu organizei mais recentemente. Mas o Ao Mar no Fundo de Cada Sonho foi escrito em 2016. Ele é um livro que traz, primeiro, a questão da água, né? Assim, da água como esse lugar de fluxo, de memória, de cura, e que eu tento trazer para os meus poemas, assim, tentando relacionar com a ligação que eu tenho com a própria água na minha vida, num lugar que uma relação muito profunda com o mar, na cidade onde eu vivo, onde eu estou nesse momento, que é Araruama. E eu escrevi ele em 2016. Eu escrevi 2016, eu lancei em 2016, mas eu venho escrevendo, eu comecei a escrever ele em 2012. 2012 foi um período que eu peguei um diagnóstico soropositivo
E em 2015 eu resolvi abrir isso publicamente, porque eu acredito que a partir do momento que a gente dá nome às coisas e conversa abertamente sobre as coisas, a gente consegue modificar os preconceitos e os estigmas que existem relativo a isso. Então, esse livro é relacionado a esse momento de vida e é um momento também de entendimento, do meu entendimento com o uso de plantas de poder, como, por exemplo, a ayahuasca. Então, são poemas que traduzem esse universo mágico e, ao mesmo tempo, de transmutação de um processo pessoal de cura, no sentido não de cura física, né? Porque a gente está falando de uma doença que não tem cura, mas que existe tratamento, mas de uma cura de um entendimento íntimo com a própria palavra. Eu vou te falar um poema que mistura um pouco os poemas de livros anteriores com o livro atual, mas que traduz muito um pouco do que eu penso sobre o que a gente está falando aqui, que fala assim: invadir o corpo do mundo, aceitar o caos, atuar no esvaziamento das certezas. Não copie e cole, se aproprie, recrie a realidade. Use o seu imaginário, carta de alforria para um primeiro ato. Nem todo início é um prólogo. Acredite, você não é original, certo apenas a pureza de um mito. A pressão não é simples, pratique saque, sequestro, captura de palavras e não comunique aos pais. Toda palavra é órfã. Não existem palavras finais, toda palavra é começo. Pirata, capitão, buquineiro, promessa de geração, remix de ideias. Alô, Ali, se você tivesse por aqui, não escrever sobre. Escrever, não escrever ou reproduzir o mestre. Escrever, produzir, escrever, produzir. Eu, menino, estou em suas palavras. Não chame meu nome em vão. Salte a pedra no caminho e seja atravessado pelos poetas que lê. Aniquile todas as referências, um coletivo de enumerações. Faça a literatura sem agradecer. Faça você o seu retrato enquanto jovem, invasor ao combate. Quais os limites do texto? Autores originais? Não mais. Viva de uma forma política. Viva de uma forma política. Viva. Viva. Viva de uma forma política, crie assim, invada a cidade, coloque tudo para dentro, para depois respirar, sentir e notar. Você, Claudiane, eu estou colocando para dentro de tanto olhar, ver, respirar, propriedade coletiva, eu sou você, eu sou vocês. Nos vemos nas palavras lidas e não ditas. Percebe criação, os mentirosos são dignos de amor. Os mentirosos são dignos de amor, porque Deus na vida é fingidor da vida. Deus em latim é fingidor da vida, da criação. Escreva, escreva tudo com essa mão nervosa. Escreva as vozes que habitam em ti. Porque no papel selvagem, caótico, esse texto não é meu nem seu. Esse texto pertence apenas. Ataque, perigo, ritmo, sem receio da autocrítica, se aproprie dos rótulos para destruí-los. Se aproprie dos rótulos para destruí-los. Plagiador, sabotador, coroe a sua intimidade, perturbe os seus pares, não os deixe presos no século passado. Porque as vanguardas, os ismos, a divisão didática, atravesse, seja tático. O leitor deve reconhecer seus passos. Está tudo no passado, o futuro se tropeça com ele. Está tudo no passado, o futuro se tropeça com ele. A poesia se esfrega nas coisas, percebe? A poesia se esfrega nas coisas. Ao acordar, veja as coisas espalhadas nos livros, nos jornais, na mesquinhez das relações amorosas, porque você pode abrir sulcos na escrita, porque corpo é texto. Corpo é texto. Pense no tempo, em nosso tempo. Tempo, 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 tempo. A linguagem é o verdadeiro vírus. A linguagem é o verdadeiro vírus. Semelhantes curam semelhantes, semelhantes curam semelhantes, semelhantes curam semelhantes, curam, curam, curam. Porque há um mar no fundo de cada sonho. Um mar. Há um mar no fundo de cada sonho.
É Nossa, isso. coisa linda! Olha, esse poema, essa poesia pode ir para a constelação. Que bom! Eu vejo a constelação aí, viu? O passado, né? Essa água que remete à mãe, que remete a Iemanjá, que remete à nossa natureza também, né? A nossa própria natureza. Somos mais água que tudo, né? Que coisa linda, Ramon. Muito Maravilhoso. obrigado. Eu é que agradeço por essa partilha maravilhosa. Fique à vontade, se você quiser falar mais do livro, falar onde a gente Então, encontra. o Pode livro, falar. esse livro tem a ver com todo esse processo que eu falei, mas tem a ver com o lugar da poesia, né, no sentido de da gente tentar nominar as coisas e organizar as coisas que têm e que não têm nome, né, de como conseguir falar sobre algo que é inominável, sabe? Tem um poeta que eu gosto muito, que é o Antônio Cícero. Hoje em dia ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele é irmão da cantora Marina Lima. E ele deve ter uns 70 anos, mas ele tem um poema, que um trecho dele que eu lembro assim, que chama Guardar. Então, resumindo, ele fala que a poesia, a arte de forma geral, mas a poesia, ela existe para guardar. Então, assim, guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre se perde a coisa vista. Guardar uma coisa é estar por ela, iluminar por ela, velar por ela. Por isso, melhor se guarda um voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica um poema, para guardar-se o que quer que guarde o poema, para guardar-se o que se quer guardar. Então, é nisso, assim, sabe? Eu acredito que a arte, de forma geral, ela consegue fazer com que a gente guarde determinadas coisas, só que ressignificando. É como. Assim, eu acredito no papel terapêutico da arte, embora não seja esse o intuito que eu faço minha literatura, né? Assim, eu não vou para esse lugar. Mas, de forma geral, para além das nominações ou das classificações, eu acho que a arte tem esse poder, né? De fazer com que as coisas elas se movam e mudem, saia do lugar e nos tire de determinados lugares e nos leve a um outro transe, que não esse transe subconsciente de dor, medo, pânico, né? Desse que a gente vive diariamente, né? Assim, é como se a gente acessasse um outro espaço, um outro tempo, né? Nesses tempos distintos que existem, né? E que a gente consegue acessar através de uma música, através de um canto, né? Através de uma poesia, né? Ou de um filme, né? Então, esses tempos distintos nos faz entender que essa vida que a gente está vendo cotidianamente, cheia de problemas, ela é só uma parte, né? Ela é só um detalhe, né? Ela é uma camada, né? Assim, e quando a gente sai desse apego, né, a isso, essa matéria, então a gente consegue entender que existem outras camadas que podem ser acessadas, sabe? E para mim, na minha vida pessoalmente, isso se dá através da poesia, né? Então esse livro do Ao Mar no Fundo de Cada Sonho, ele é essa tentativa, sabe? Essa tentativa de, de conexão com a palavra que flui, né? Como essa água que jorra, né? Então, assim, dessa fluidez, assim. Como deveria ser a vida, né, Claudiane? Como deveria ser a vida, né? Mais fluida, só que a gente vai se machucando, então a gente vai encontrando obstáculos e aquilo vai um pouco endurecendo e trazendo carcaças, né? Então eu acho que a arte tem esse poder de transformar essa própria carcaça, essa própria dificuldade, esses próprios problemas em arte, né? Não é ignorar tudo isso, não é olhar para o lado e falar, cara, a desigualdade social está ali, gritando na minha porta,
Tá? Existem coisas práticas que a gente tem que fazer, né? Então, assim, às vezes se engajar numa determinada obra social, um determinado movimento, ou participar de determinada manifestação e se colocar politicamente. Mas eu estou falando para além disso, né? Como que a gente consegue trazer essas coisas que nos lançam aos olhos, nos agride, e transformar isso numa outra coisa, né? Numa outra coisa que nos faça conexões mais sutis, assim, na vida, né? Mais curadoras, digamos assim, sabe? Ô, Ramon, eu fico percebendo, eu fico sentindo, né? O que vem para mim, o que cada pessoa, cada convidado me convida a olhar. E que cada convidado, qual que é a possibilidade, que campo de possibilidade abre em mim quando eu ouço, né? E essa semana eu convidei o Miklos Burger. Miklos é um excelente terapeuta, ele trabalha com frequências de brilho, ele trabalha com core energético, já fez vários seminários com John Pierre Racos, nessa... É uma pessoa maravilhosa, encantadora. E ele tem um livro muito... Tem vários livros, mas um deles, que é Ser Terapeuta, eu gosto muito. Um Uhum. terapeuta. E ele falou algo muito bonito a semana passada, que tem a ver com o que você está falando. Mesmo que haja dor, não ficar preso só à dor. Conseguir olhar para algo que revela nessa dor, né? E aí as pessoas perguntaram como é que a gente poderia se reconectar nesse momento. Ele falou muito da reconexão. E ele disse, através de uma música, através de uma poesia, através de uma paisagem, através de coisas simples, como é lavar o seu próprio prato em casa, nesse momento agora, né? Como que a gente pode se reconectar? E não ficar só no drama, porque a grande complexidade que eu sinto é que quando a gente toma partido, vamos falar da questão política, né? Então, você toma um partido, você fica só naquilo. Você não consegue se expandir, você não consegue olhar amplamente, né? E quando você traz essa proposta, eu sinto, assim, sabe, que até os nossos próprios confrontos, né? Como é que a gente pode ressignificá-los? Como é que a gente pode colocar mais sutileza? Como que a alma, ela se refina, né? É na sutileza que a gente vai refinando essa alma, que não é só a dor e nem só o prazer, que é essa possibilidade, né? De ser tudo isso. E eu escuto isso, sabe? Quando você traz na sua fala, eu escuto isso, essa reconexão também, né? Com Não, aquilo. eu, eu acredito mesmo nessas coisas que a gente está conversando, assim, sabe? Porque eu acho que não tem outro caminho, né, Claudiane? Eu acho que ou é isso ou é loucura, né? Assim, ou a gente se olha e entende como que a gente transforma essas coisas, ou a gente enlouquece, assim. Eu fico pensando assim, pessoalmente eu estou fazendo uma formação de yoga e a formação foi interrompida, né? Assim, nesse momento da pandemia, porque a gente não pode se reunir, então a gente tem feito as conexões pela internet, vídeos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o hiper rebelde, assim, sabe? Então, às vezes, eu não consigo me conectar aquelas reuniões e tal. Mas acho que também tem um lugar da gente entender e acolher esses lugares de rebeldia, de negação, porque senão as coisas elas ficam sendo passadas simplesmente, né? Então, o que eu entendi nesse processo pessoal, assim, é de entender qual é a minha prática. Porque o yoga, por exemplo, como um sistema de autoconhecimento, né, entre tantos que a gente admira, mas ele usa uma das formas de conexão ao próprio corpo, através da prática de asanas. Mas o que se confunde muito é que é como se o yoga fosse simplesmente esses movimentos físicos. Quando o yoga é uma postura de vida, né? É uma postura de conexão com a vida, né? De você estar pensando em coisas boas e você estar conectado com o teu próprio ser, tendo momentos do dia para meditar ou para silenciar, né? Assim, então eu entendi que na verdade eu não estava em crise com o yoga, né? Assim, estava em crise com aquele momento de ajuste
da aula, mas me fez enxergar um outro lugar, entendeu? Assim, um outro lugar que o yoga também está, sabe? Que talvez eu não estivesse enxergando, sabe? Então eu acho que traz esse momento, nos traz essa oportunidade da gente olhar as coisas de outra maneira, que não somente o que a gente está enquadrado ou acostumado a olhar, sabe? E uma das que eu mais gosto assim na vida, e já há algum tempo que eu tenho praticado, inclusive eu tenho um gato com esse nome, ele chama Silêncio. Então, assim, ele está aqui dormindo. Mas é porque eu realmente acredito que muitas das nossas inquietações e das nossas respostas assim para as nossas próprias criações de problemas pessoais vêm a partir do silêncio, né? De um lugar de você saber silenciar e se ouvir. E eu não digo de ficar uma hora, eu digo simplesmente, às vezes, de 2 minutos. Porque a gente é tão acelerado com internet, com tudo, né? E toda a aceleração que a própria vida traz, mas eu digo simplesmente ao longo do dia, né? De você simplesmente silenciar e conectar com, seja com o que você acredita, né? Seja com que tipo de egrégora você acredita. Se ela é das estrelas, ou da mata, ou do fogo, ou da água, não importa, né? Importa é o tipo de relação que se estabelece com esse tipo de egrégora, que você sabe que quando você conecta, você está lidando com algo que é superior e que é capaz de te ajudar. E às vezes essa egrégora está no silêncio, né? Tem uma música que fala que é no silêncio que Deus está. Eu acredito que tá também, né? Porque eu acho que também está na música. Mas o próprio silêncio é uma música, né? Se a gente conseguir ouvir, né? Então eu acho que é por aí que a gente consegue atravessar. Porque eu acho que o que a gente está vivendo é uma travessia longa, né? Eu acho que é aquele momento que ele fala assim, nossa, que momento, que dificuldade. Mas, assim, vamos seguir, né? Vamos seguir fazendo o que a gente sabe fazer. Porque nada é para sempre, né, Claudiane? As coisas Nada. têm ciclos, início, meio e fim. Então, a gente vai conseguir fazer essa travessia. E, obviamente, não só pensando individualmente, mas coletivamente, né? Que a gente possa atravessar cuidando dos nossos amigos, dos nossos queridos que estão em volta, né? De maneira que a gente consiga fazer isso é, unido, né? Assim, atravessar unido assim, por esse momento. É, eu sou grupo de risco. Eu tenho uma doença autoimune. Eu tenho síndrome de Jogre, né? E ataca diretamente o pulmão. Então, eu vivi no início, né, essa experiência assim, muito intensa de pensar que realmente eu poderia fazer a passagem. E, e aí eu fugi do Rio de Janeiro, vim para Goiás. Eu estou na casa da minha filha, né? E eu pratico meditação, eu tive uma escola de yoga, eu sou formada em Swastika Yoga, com Rose, e eu pratico meditação todos os dias. E sou vegetariana, eu não como nenhum tipo de carne. E aí eu tô na casa do meu genro, mas ele, gente, ele quer morrer. Ele fala, sogra, mas por que não come minha vaquinha? Eu digo, mas por que tem que comer a vaquinha? É muito engraçado, né? Ele fala assim, sogra, eu acho que tanto eu como você somos radicais. Eu falo, pode ser, mas não vejo mais sentido. E aí, amor, eu fiquei muito assim. Eu cheguei aqui em Goiás, eu estava bem agitada no sentido de toda essa fuga que eu fiz, né? Peguei o aeroporto vazio, 2 aeroportos super vazios, era uma coisa muito estranha, assim, viver aquela experiência. Já tem 20 dias que eu estou aqui. E aí eu comungo chá também, né? As pessoas que me assistem, meus alunos todos sabem, tem mais de 20 anos que eu comungo chá. E eu tenho um grande amigo que é amigo da Ingra Liberato também. E aí ele tá aqui em Goiás, na casa da minha amiga, e ele falou assim, olha, eu tenho chá, vamos fazer um ritual. Gente, eu nunca apanhei tanto na minha vida. E aí falava assim para mim, desista de ser importante. Não é só você que está sofrendo, é todo mundo. Deixa de ego. E tá aí uma pessoa que está pensando que essa vida não tem morte, está com medo de quê? É só uma passagem, é só uma transição.
E eu comecei a olhar, falei, meu Deus, é mesmo. É só uma transição, por que que eu tô tão desesperada desse jeito, né? E aquilo me deu um silêncio interior. Eu fiquei mais presente, sabe? Eu fiquei mais presente para escrever, eu fiquei presente para atender, eu fiquei mais presente naquilo que eu acredito, mas foi assim, um bom tapa, sabe? Com luva de pelica, assim, né? Tá rezando para não morrer? Por que que você acha que isso é tão importante? Às vezes a gente tem que se afastar um pouco, assim, né, para poder compreender, né, que todo mundo está passando, né, e também acolher isso, porque também é natural, né, Claudiane, que você sinta isso, né, é Com natural que você certeza. sinta, né, que você sinta o medo, como muita gente tem sentido de fato, né, assim, eu acho que é a gente reconhecer ele, só não ficar identificado, né, que aí a É, gente fica aprisionado, assim. deixar passar, né? Essa semana, retrasada, eu estava conversando com um filósofo amigo meu, chama Tarso Tirassi. Também tem vários livros publicados, ele é um poeta também, assim, sabe? Tarso estudou física quântica com o David Bohm, ele é extremamente inteligente. E aí ele virou para mim e falou assim, Claudiane, eu também estou com medo, mas você quer ser lembrada depois que morrer? Fiquei pensando, ele falou assim, você quer ficar igual aqueles bustos? Porque tanto de passarinho fazendo assim, sabe, ninho em cima? Você quer aquilo? Ah, eu não quero não. Eu quero viver de uma forma simples e ser esquecido depois. Ah, eu brinquei com ele, falei, pensando bem, não quero um ninho de fome, não. Mas o que importa é o agora, né, Claudiane? É como a gente está Ela fazendo com agora. isso aqui, né? O resto a gente não tem controle, pelo menos a gente não sabe nesse momento, né? Então, Exato. como que a gente está fazendo com esse momento, né? Assim, com que a gente está vivendo. É muito lindo, né? E aí eu penso nas almas filosóficas, que fala aqui no livro de Eneagrama, sabe? O desejo, né, da minha alma de continuar sendo essa, essa facilitadora, essa alma filosófica, que não desiste nunca, e que vai se Importante reconectando. é seguir, né, o que você acredita, né, Claudiane? E poder se reconectando a outras pessoas também. Acho que esse momento agora tem trazido grandes encontros, né? Grandes encontros. Ramon, acho que nosso horário já está acabando. Tá Se bom. alguém quiser fazer alguma pergunta, a live ela fica salva, depois ela vai para o meu YouTube. Tem dado bastante visualizações, tem live que está assim, com 400 visualizações, 500 visualizações. Isso quer dizer que as pessoas estão curtindo, né? E lá no YouTube Sim. também as pessoas estão visualizando bem. E eu vou passar para você o link, Ramon, do que nós conversamos. Te agradecer imensamente por esse convite, por ter Imagina. aceitado esse convite. Estou torcendo igual criança para a gente se reencontrar logo. Eu também, ó, queria agradecer muito esse convite e também te parabenizar, eu li teu livro que você me deu de presente, parabéns pelo seu trabalho, por esse movimento que você faz aí em prol do autoconhecimento e que ajuda muitas pessoas. Então, eu te desejo uma travessia cheia de alegria, cheia de cura, cheia de amor, assim, e que a gente possa se encontrar logo. Gratidão, Ramon. E falando do livro, o livro agora, na próxima edição, ele vai vir pela livraria jurídica, né? Eles vão publicar o livro. Então, eu estou melhorando algumas coisas nele também. A gente tem sempre algo para melhorar, né? Claro. E, e eu fico feliz quando as pessoas se conectam com novas possibilidades, né? Gratidão enorme, muito obrigada. E vou agradecer as pessoas que estão nos assistindo. E quem quiser depois compartilhar o link, eu envio para vocês, ok? Lembrando que amanhã, às 19 horas, eu vou receber a Íngra Liberato. Ela escolheu falar de constelação sistêmica. Nós conversamos bastante sobre o tema, descobrimos um monte de coisas parecidas, trabalhos, todo o trabalho de autodesenvolvimento que ela está fazendo pela constelação. Então, ela vai falar um pouquinho
da transformação pessoal dela com a constelação sistêmica. Eu Ok? amo a Inga, ela é maravilhosa. Então, boa sorte, boa conversa amanhã e bom final de noite aí, que a gente possa se ver logo. Beijo na alma, Beijo gratidão. grande, muito obrigado. Tchau, Beijo pro tchau. Wagner. Beijo pro Wagner. Tchau, Tá, tchau. pode deixar. Beijo.